Bom, pessoal, continuando com a parte de definição do nome do ponto, eu defini aqui o ponto 1H, o nome desse ponto, ou seja, o sensor será acoplado no ponto 1H. No sentido horizontal, no ponto 1, no caso, a parte traseira do motor, e nós vamos caminhando com a numeração seguindo o sentido do eixo. Então, ponto 1H, ok. Vamos definir agora as unidades de medidas que nós vamos trabalhar. Por padrão, a janela, quando é criada, ela já vem com uma aba referente à unidade de velocidade e alguns parâmetros que podem ser alterados aqui. Trabalhando com o software e o NK620, nós precisamos seguir algumas exigências quanto a número de linhas e frequência máxima. Onde que nós encontramos essas informações? Em rota, transferência de rota. E essa informação aparece em vermelho aqui, em atenção, ou seja, as configurações para cada unidade de medida em relação ao número de linhas fica tudo igual. Porém, a parte do filtro relacionada à frequência, ela muda de acordo com a unidade de medida. Em velocidade, tem que ser configurado em 2 kHz, em envelope 1 kHz e aceleração 5 kHz. Ok, então eu tenho aqui a unidade de velocidade e ela tem que ser configurada para 2 kHz. Médias e passa alta, que é um filtro aqui, não precisa ser alterado nada, tá? Nós vamos criar uma outra aba agora, que eu posso já pegar a informação referente ao ruído do rolamento. Então, unidade de envelope, 8.000 linhas, 1 kHz. Já está configurado por padrão, então não preciso alterar nada. Crio uma outra aba referente à aceleração. E aceleração nós vimos que as 8.000 linhas continuam, porém a frequência muda para 5 kHz. Não altero nada nesses dois itens aqui. Sendo assim, eu já tenho o meu ponto de medida com as unidades já configuradas e eu só preciso agora salvar esse ponto, essa configuração desse ponto. Onde que eu salvo isso? Configurações de leitura. Salvar, né? Salva a configuração de leitura. Ponto 1H. Onde que ele vai salvar? Já naquele diretório, na pasta onde nós deixamos selecionado no diretório base. Então, máquina A, ponto 1H, salvar. Ok. Bom, essa configuração, né, a configuração de cada unidade, elas não serão alteradas e se eu quiser obter essas três informações de cada ponto de leitura, eu não preciso mudar mais nada, eu só mudo o nome do ponto. Ou seja, eu vou colocar o sensor na vertical agora, 1V, e vou salvar essa configuração. Agora eu vou colocar o sensor no ponto 2, no sentido horizontal, 2H. Vou salvar essa configuração e assim por diante. Nós vamos salvando com o nome de cada lugar que o sensor será acoplado. Então, 2V sentido vertical. Vou salvar. Ok. E, bom, pessoal, eu vou deixar esses 4 pontos como exemplo, porém, a sua máquina ela pode ter 10, 20 pontos, 15 pontos, 5 pontos, 2 pontos. Então, vai depender muito de cada máquina, de cada situação, tá bom? Feito isso, nós podemos fechar essa janela. Por quê? Porque as configurações já estão salvas. Tá? Então, ó, na máquina A, os 4 pontos de medidas já estão presentes, né, os pontos de configuração. Por exemplo, se eu clicar, der um duplo clique aqui, ele vai abrir a janela referente ao ponto 1H, com as 3 unidades e todas já definidas. Ok? Vou fechar aqui novamente. Então está tudo aqui, da máquina A. Aí você fala para mim, puxa, eu tenho
várias máquinas e esses pontos vão se repetir para as outras máquinas. Ok, o que eu posso fazer? Eu clico com o botão direito e copio essa pasta e as configurações junto. Pronto, ó. Agora eu só faço a parte de colocar o nome da outra máquina, máquina B. Eu tenho. Então, aí vai pela quantidade de máquinas e isso vai de cada situação, de cada empresa, de cada setor, tá bom? Sendo assim, por exemplo, Rodolfo, eu tenho um outro setor lá, um setor B, né? Então eu posso copiar essa pasta do setor e esse outro setor, vou falar aqui que ele chama setor B, ok? E o setor B tem as máquinas deles e já estão todas com os seus arquivos prontos. Então o trabalho mais pesado fica a partir da primeira máquina, porque muitas vezes vão se repetir as mesmas configurações. Então você pode trabalhar com esse copiar aqui e renomear, tá bom? Sendo assim, os pontos já criados, nós vamos fazer o que agora? Nós podemos criar o arquivo de rota. Essa parte da rota nós vamos continuar no próximo vídeo.